Olá pessoal, essa é mais uma aula. Nós estamos fazendo um estudo introdutório sobre essa doutrina, o estudo dos anjos. Falamos um pouco sobre a história da doutrina, alguns termos, depois nós vamos retornar um pouco falando sobre os anjos, bons e maus, também uma abordagem no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, esse que você vê aí, falar um pouco dentro desse parênteses aí, sobre algumas religiões. Nós, no contexto brasileiro, é muito importante nós termos ciência de que a existência de espíritos que habitam o mundo é um elemento básico de todas as religiões, ou seja, muitas religiões creem que seres espirituais podem influenciar e também possuir partes da natureza, possuir animais ou homens. Essa é uma perspectiva chamada animista. A perspectiva animista, grosso modo, pensa que no mundo, ou vê o mundo como um organismo vivo e animado por poderes espirituais, ou seja, aquilo que coordena a vida no mundo são ou seriam seres ou poderes espirituais. Então eu queria fazer algumas considerações, é lógico que superficiais, de algumas abordagens religiosas no que diz respeito a anjos, para percebermos que o contexto brasileiro e o contexto do mundo em geral, os anjos fazem parte. É lógico que muitas das abordagens, ou a grande maioria dentro das religiões, elas estão ou são contrárias às escrituras. Então, por exemplo, nós vamos ver no Brasil o candomblé, a umbanda e o espiritismo de linha kardecista. Eles, por exemplo, propõem uma existência de uma hierarquia de seres espirituais que habitam a Terra. Então, como você vê aí, no kardecismo, por exemplo, Deus criou todos os espíritos com o propósito de que eles alcancem a perfeição. Ou seja, segundo o espiritismo kardecista, isso deve ser realizado através do processo de encarnação neste e em muitos outros mundos. Então, os espíritas acreditam que em cada vida o espírito assume uma forma que o ajuda a expiar o mal e a fazer o bem. Então, o alvo do ser humano, ou alvo de cada um de nós, seria a bondade, ou sermos melhores, fazermos o bem, e isso nos ajudaria a atingir a perfeição. Como você pode ler aí, os espíritos, em geral, eles são ou estão em três categorias principais, três grandes divisões. Eles falam de uma categoria de base, uma categoria última, né, que seria a parte inferior dessa escada, onde estão os espíritos imperfeitos. Então, o nível mais baixo é de espíritos imperfeitos, que tem como característica a predominância da matéria sobre as suas vidas, ou seja, eles são materialistas e eles têm uma propensão para o mal. Os da segunda categoria, eles são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses segundos, então, são os bons espíritos. Finalmente, a primeira categoria, a categoria superior, ela está com os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, nós teríamos, na visão deles, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros que já atingiram o grau. Ou seja, cada reencarnação que se processa, ela dá ao indivíduo a oportunidade de se tornar melhor até atingir a perfeição. Então,
para o Espiritismo, apesar de haver distinção entre os espíritos, num certo sentido, eles são iguais. Todos são criados por Deus de igual modo e todos pertencem à mesma espécie. Em outras palavras, todos nós, seres humanos, e todos os outros seres espirituais que existem, nós fazemos parte da mesma raça de espíritos. Então não existe uma distinção absoluta entre espíritos de seres humanos, anjos e demônios, porque todos são espíritos. Os humanos são espíritos, os anjos são espíritos e os demônios são anjos, são espíritos maus. Então todos são apenas espíritos do mesmo tipo, em várias fases de desenvolvimento. Essa é a visão, grosso modo. Então não existem demônios ou espíritos maus por natureza. Espíritos maus são aqueles que empregaram o seu livre-arbítrio para fazer o mal. Mas estes espíritos maus, eles ainda podem se tornar bons e passar a graus mais elevados de vida espiritual. Então, para o Espiritismo, o livre-arbítrio de cada espírito é o que determina até onde ele pode chegar. Essa é a visão, grosso modo, do Espiritismo. Na Umbanda, também uma religião que considera muito esses aspectos espirituais, os orixás, eles são emprestados do candomblé, sendo também identificados como santos do catolicismo. Então não existe uma doutrina oficial na Umbanda e no candomblé sobre os espíritos e os santos, visto que várias casas de Umbanda podem entender de diferentes formas. Então você tem aí na sua frente um típico exemplo da classificação umbandista, que seria essa aí. Existe um Deus supremo, igual ao do candomblé, ele é chamado de Olorum, esse é o Deus supremo. Além dele, existem 3 divindades subordinadas a ele. Obatala, que é o Pai, Oxalá, Filho, Jesus Cristo, né, identificado com o catolicismo como Jesus Cristo, e Ifá, que é o Espírito Santo. Além destes, existem orixás, que são identificados com vários dos santos, por exemplo, a Iemanjá, que é a orixá Virgem Maria, Ogum, São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, Xangô, São Tiago, Oxum, Santa Catarina, Omulu, São Lázaro, e assim vai. Além dos orixás, existem os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os exus, entre outros. Esses são espíritos de mortos, né? Alguns são espíritos bons e outros não são espíritos bons. Então, os adeptos da Umbanda, do Candomblé, às vezes consultam ou fazem ofertas para aplacar esses espíritos. Esses espíritos, eles podem se manifestar em ritos de possessão e falar através dos considerados médiums. Na prática da Umbanda, existem os seguidores que sacrificam animais e fazem pactos, chamados de trabalhos. Pactos com os espíritos, ou seja, empregar o poder dos espíritos contra as pessoas. Disse que a linha branca da Umbanda não aceita esse tipo de prática, não faz trabalhos. Na prática, eles creem, então, que os espíritos podem servir aos propósitos dos adeptos. É lógico que, por outro lado, existe o perigo de um possível ataque contra o adepto por causa dos espíritos. Então, essa é a natureza sincretista da Umbanda. Em função dessa natureza sincretista, você vai ver muita variação e modificação nos ritos e nas tradições, segundo as suas necessidades e os desejos de cada uma das casas de Umbanda existentes. No Candomblé também é muito próximo da Umbanda, né? Os espíritos são chamados de orixás, seres criados por Deus, com autoridade sobre partes do mundo. Então, os espíritos também são os orixás, né? E também os espíritos dos mortos. Todos interagem com os seres humanos através de ritos de possessão. Então, os espíritos entram nos corpos dos cavalos
que são as pessoas, o nome que as pessoas iniciadas recebem. Aqueles que têm capacidade de receber esses espíritos são chamados de cavalos. Candomblé, nem todos esses espíritos são benevolentes. Então, os adeptos, eles têm que tomar medidas para evitar problemas com os espíritos maus. Embora os espíritos não sejam chamados de anjos, na superfície, os orixás são semelhantes aos anjos, tanto no candomblé quanto na umbanda. São criaturas de Olorum, né? Que no caso, Olorum é Deus, né? São criaturas, é o Deus Supremo, são criaturas de Olorum, seres espirituais, que recebem a tarefa de fazer a mediação entre o homem e a criação. Em consequência, as pessoas tendem a apaziguar os orixás, tanto os bons quanto os maus, para manter a harmonia do mundo e a vida. Consideradas esses expoentes, passemos então para algumas seitas. Por exemplo, os anjos têm um papel significativo também entre os Mormons e as Testemunhas de Jeová. Esse que você vê é Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo. Joseph Smith, ele disse que a revelação do livro de Mórmon foi feita a ele através de um anjo chamado Moroni, que aconteceu supostamente em 1820, quando em um momento de avivamentos. Esse então jovem, Joseph Smith, ele vai na floresta orar e ele descobre quais das várias igrejas era a igreja verdadeira. Ele narra que duas pessoas apareceram para ele, Deus o Pai e Jesus o Filho. E o pai e o filho disseram a ele que nenhuma das igrejas era correta, mas que todas as igrejas eram corruptas e falsas. Então, crendo nisso, depois de 1823, ele tem uma visão de um anjo, e esse anjo vem e falou para ele sobre alguns pratos de ouro que continham um livro sagrado, um outro livro sagrado. Esse anjo retorna no mesmo dia de cada ano até 1827, então ele tem mais de 5 anos dessas aparições, quando Joseph Smith supostamente então recebe esses pratos de ouro com esse outro livro sagrado. Daí então, é lógico que isso é um resumo de uma seita que tem uma história extensa, mas grosso modo, então, segundo o mormonismo, os espíritos que existem, eles foram gerados por Deus Pai e sua esposa ou esposas, de forma a poder progredir em sua própria divinização. Isso supostamente ocorreria através da encarnação como homens e mulheres na Terra, para que pudessem ter a oportunidade de alcançar a salvação. Então, quanto à origem dos anjos e dos demônios, os anjos são pessoas que viviam na terra, morreram e ressuscitaram. Eles têm corpos de carne e ossos. Inclusive, o diabo é um anjo que se rebelou contra Deus Pai e contra o Filho e que luta contra os santos até hoje. Essa pessoa, chamada de Lúcifer, era também um dos filhos espirituais de Deus e por isso é irmão de Jesus Cristo. Quando foi dado o início ao plano de salvação, um concílio dos deuses para ser o Salvador, Lúcifer ele se oferece para ser Salvador, mas o propósito de Lúcifer era salvar todas as pessoas, ou seja, negar aos seres humanos o livre-arbítrio. E quando o plano de Lúcifer foi rejeitado, ele então se rebela e lidera essa rebelião de 1/3 dos espíritos numa guerra no céu contra Deus e o Filho. Dessa forma, então, para os mormons, ele se torna Satanás, e os outros seres espirituais que o acompanharam na rebelião se tornaram os demônios.
Grosso modo, então, essa é a visão dos mormons, né? Desses espíritos também que estão progredindo na sua divinização, né? E os anjos, então, e os demônios, eram pessoas que viveram na Terra, morreram e retornaram, então. As Testemunhas de Jeová, um outro grupo muito importante na religiosidade brasileira, e importante nós sabermos quem são, porque estão sempre tentando nos evangelizar, certamente com um evangelho que não é o de Jesus Cristo. Entre as Testemunhas de Jeová, a doutrina dos anjos é muito parecida com a doutrina ortodoxa. A diferença é que os Testemunhas de Jeová, eles acreditam que é um anjo quem tem o papel central na redenção da raça humana. Por quê? Porque para eles, um arcanjo chamado Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Então, eles acham que a Bíblia fala de Jesus e de Miguel como sendo uma única pessoa. Então, no Apocalipse 12, quando Miguel luta contra Satanás, é Jesus quem está lutando. O alvo que eles têm é, claro, igualar Miguel a Jesus. Faz parte de um projeto só, que é negar que Jesus seja da mesma essência que Deus Pai. Os Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus tem a mesma essência de Deus, ou seja, ele é inferior a Deus. Não é Deus como o Pai é. Ele seria como um anjo, né? Ou filho que não é igual o Pai, não é da mesma essência. Além desses grupos, poderíamos considerar as religiões orientais, por exemplo, o hinduísmo, o budismo. Embora o hinduísmo apoie a noção de um Deus que é tudo, e o budismo não apoie a existência de uma divindade suprema, tanto um quanto o outro, tanto uma quanto a outra religião mostram uma influência forte do animismo, ou seja, essa noção de muitos deuses e muitas deusas, essa crença que nós citamos anteriormente, que mostra que o mundo ele é aí e ele acontece, né? Ele segue as ordens, né, de poderes espirituais. Então, basicamente, esse grupo, eles têm essas crenças. Então, literalmente, centenas de espíritos e divindades fazem parte da realidade cotidiana dos adeptos dessas religiões hindus, por exemplo. A prática da yoga, por exemplo, da meditação, são práticas que tendem a alterar o estado da consciência dos indivíduos e abrir porta para esses encontros, né? Encontros com esses espíritos ou essas divindades. Me admira muito o cristão estar envolvido muitas vezes com práticas de yoga, como nós temos visto, porque essas práticas elas tendem a alterar o estado de consciência e te colocar em contato com as crenças de espíritos e abrir portas para espíritos, encontros com espíritos. O islamismo, que é uma religião forte também no mundo inteiro. Segundo o islamismo, quem nega a existência dos anjos é um descrente. Para eles existem aí 4 arcanjos, inclusive Gabriel e Miguel, e um número grande de outros anjos. Os anjos são feitos de luz, então por isso eles não precisam se alimentar e também nem se reproduzir. E eles obedecem absolutamente a Alá. Todo homem tem 2 anjos, na visão do islamismo, ao seu lado direito, né? Um que faz registro dos atos bons e o outro que faz o registro dos atos maus. Então nós temos, na visão do islamismo, 2 anjos, um que anota as coisas boas que eu faço e outro que anota as coisas ruins.
Eles também falam da existência de jinns. Os jinns são os espíritos situados entre os anjos e os homens. Uns são bons e outros são maus. Eles podem assumir uma forma de homens, de animais, são capazes de possuir pessoas. Então, o próprio diabo é um jinn, um anjo caído, que agora tenta aí, é o tentador dos homens. Para vocês terem uma importância dos anjos no islamismo, o Alcorão ele foi revelado, segundo Mohammed ou Maomé, pelo arcanjo Gabriel. Então, se você negar a existência de anjos no islamismo, é negar a base, a veracidade da revelação deles, né? Que é o Alcorão, a Bíblia deles, né? Então, negar a existência de anjos é negar essa fonte. Por isso, o Alcorão é recebido como as palavras exatas de Alá, que foram entregues pelo arcanjo a Maomé, sem qualquer sinal de corrupção. O que todas essas religiões esquecem é o que Paulo diz e adverte, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. As principais crenças religiosas vão revelar que elas não se encaixam com a mensagem de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Ou seja, esse parênteses que nós abrimos aqui com essas religiões mostram o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, ou seja, que seja mentira. A Bíblia afirma que Deus criou os anjos, mas não afirma a criação de outros seres, como os orixás ou os deuses das religiões orientais. Nem a doutrina da criação, nem o nosso estudo dos seres angelicais oferecem apoio à noção de que a Terra é viva ou animada por algum tipo de energia divina, como o axé ou o fluido universal do Espírito Santo, do Espiritismo. Os anjos, eles existem para louvar a Deus e para fazer a sua vontade na realização do seu plano na história. Eles não foram criados para dar vida ou possuir os elementos da criação. Então, essas religiões animistas, inclusive as orientais, dependem de uma energia significativa na tentativa de apaziguar esses espíritos aí. Por isso não é incomum os adeptos a essas religiões viverem com pavor das consequências de não atingirem esse objetivo de modo adequado. Então, o que nós podemos dizer a respeito dos espíritos que se manifestam no espiritismo, na Umbanda ou no kardecismo, é que esses espíritos não são espíritos de mortos, não são seres espirituais, não podem ajudar na evolução espiritual do homem. Nós podemos, em primeiro lugar, dizer que, biblicamente, a crença em espíritos é só uma superstição. Eles não existem. Ou nós podemos concluir que os espíritos existem, mas não são espíritos animistas, ou como os animistas ou os espíritas acreditam. Nós podemos dizer que esses espíritos, em sua maioria, mostram ou iludem aquelas pessoas que eles possuem, e eles podem ser chamados por nós de demônios, né? Não existem como espíritos, mas é uma espécie de possessão demoníaca. Esses espíritos, esses anjos, esses demônios possuem essas pessoas ou mentem a essas pessoas. E aí usam essas pessoas para tirar o louvor devido a Deus e para levar quantos eles puderem para sofrer com eles no inferno. Eles querem destruir a obra de Deus, querem destruir a igreja de Deus, querem destruir o povo de Deus. Então, são demônios, são servos de Satanás que espalham mentiras através do ensino dessas religiões e que produzem muitas vezes manifestações sobrenaturais para enganar as pessoas, de maneira que elas acreditem em falsas doutrinas.
O próprio Paulo diz isso, que eu vou dizer? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? E ele diz, antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e que as sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 a 20. O que Paulo afirma é que esses poderes e espíritos por trás desses símbolos dessas religiões pagãs da sua época eram de fato demônios, eram espíritos malignos, espíritos enganadores. E exatamente por isso nós não temos nenhum apoio das Escrituras em confirmar essas mentiras. O que podemos dizer como conclusão é que esses adeptos dessas religiões e seitas, eles estão cativos, eles são escravos desses espíritos malignos. E a única esperança para a libertação deles é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Esses demônios, fingindo serem orixás ou espíritos de mortos, eles enganam esses adeptos, eles levam esses adeptos a seguir as suas doutrinas e até convidar demônios para entrar neles. Por isso não é incomum que muitos deles sejam possuídos de fato por demônios. Por isso só o poder de Deus em Cristo, através do Espírito Santo, é que essas pessoas cativas por Satanás podem ser libertas. Falando de anjos que trouxeram revelações, seja ao islamismo quanto ao mormonismo, a gente pode dizer as palavras de Paulo, como eu disse em Gálatas 1:8, ainda que um anjo vindo do céu pregue um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, essas mensagens de Maomé, essas mensagens de Joseph Smith contradizem o evangelho de Jesus. Por isso nós podemos dizer que são mensagens falsas. Mas mesmo se fossem entregues por anjos, esses anjos seriam demônios, porque um anjo eleito nunca daria um evangelho diferente daquele que a Bíblia ensina. E como é o caso do Joseph Smith, existem várias contradições nas histórias que ele conta sobre aquilo que ele aconteceu, né? A história de poderes sobrenaturais que ele disse receber. No caso de Maomé, as revelações nesse estado de consciência alterada que ele teve. Então, nenhuma testemunha pôde confirmar a presença de um anjo que deu a eles tal conteúdo, e mesmo se houvesse dado, seria um anjo de mentira. Sobre aqueles que dizem da identidade do arcanjo Miguel, não é difícil compreender porque eles fazem isso, porque eles negam a divindade de Jesus Cristo. Então, quando muitas religiões tentam tornar Jesus igual a uma outra criatura qualquer, eles estão afirmando exatamente aquilo que a Escritura discorda, né? Então, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 5 a 8, diz: qual dos anjos ele disse, tu é meu filho, eu hoje te gerei? A resposta é óbvia, a nenhum dos anjos Deus disse isso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, é isso que se diz acerca do filho. Então, Miguel é um anjo, Jesus Cristo não é. Isso a Escritura deixa bastante clara. Também, uma outra consideração, poderia sermos e vermos no fato do arcanjo Miguel não ter poder e autoridade nem para enfrentar o próprio Satanás, como acontece em Judas, verso de número 9, onde ele apela para que Deus, para que o Senhor repreenda o diabo, porque ele mesmo não pode fazer isso, porque é um mero servo do Senhor, uma criatura de Deus. Então a conclusão ela é irrefutável. A diferença de Jesus Cristo, que diz que ele tinha autoridades sobre todo o céu e sobre toda a terra. Então a conclusão irrefutável é que Jesus e Miguel, o arcanjo, não são a mesma pessoa. Eu concluo então com essa aula. Eu fecho esse parênteses que eu acredito que é muito importante nós olharmos para essas religiões, principalmente muitas das quais estão presentes aí no Brasil de forma muito expressiva. Nós, como cristãos, possamos aprender sobre a doutrina dos anjos, para que não sejamos enganados, para que não sejamos ludibriados pelos ensinos de demônios e muitos ensinos humanos que vêm até nós. Então, esse parênteses nós abrimos exatamente nessa perspectiva. Abrimos esse parênteses exatamente nesse desejo
de tentar, de forma simples, rápida, demonstrar quão distante das Escrituras está o ensino dessas religiões e seitas, quão distante das Escrituras são esses anjos daqueles que a Escritura apresenta. Na próxima aula nós continuaremos trabalhando um pouco esse aspecto bíblico, o aspecto da teologia, retornaremos um pouco aí sobre os estudos no Velho Testamento, no Novo Testamento, tentando aí então lançar mais luz sobre essa doutrina. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro.